Um cliente tem duas opções de empréstimo no valor de R$ 70 mil, para prazos de até 2 meses, considerando-se sempre meses com 30 dias. Primeira opção, taxa de juros de 4% ao mês em regime de juros compostos. Segunda opção, taxa de juros de 4,2% ao mês em regime de juros simples. Se o cliente tomar essa quantia emprestada e pagar 15 dias após, escolhendo a opção mais econômica, dentre as duas oferecidas, economizará. Aqui nós temos as opções e aqui um dado para ser utilizado. Então, na prática, pessoal, vamos ter que trabalhar duas situações, uma envolvendo um montante no regime de juros compostos e outra envolvendo um montante no regime de juros simples. E daí fazer a comparação entre essas duas opções. Eu vou começar pela primeira opção, que é relativa ao regime de juros compostos. Vamos lá. Primeira opção. Vamos calcular o montante, tá bom? Primeira opção. O regime de juros compostos. Então, o montante, ele vai ser o capital, que multiplica o fator, que é 1 mais I, elevado ao tempo. Lembrando que I é a taxa na forma unitária. Na prática, pessoal, é só pegar o montante, que é 70 mil, e multiplicar por esse dado aqui, ó, 1,0198. Mas por que é isso, pessoal? Vou explicar. 1 mais I elevado até o fator. Então, na prática, eu vou ter isso aqui, ó, 1 mais I é a taxa na forma unitária. Então, eu vou pegar 4 e vou dividir por 100. No caso, 0,04. Elevado a t, que é o tempo. Aqui que o aluno tem que ter cuidado. Por quê, pessoal? Porque se eu considero os meses com 30 dias e eu tenho aqui 15 dias, então 15 é a metade de 30. Então, aqui eu tenho 1,04, que vai ser 1 mais 0,4, elevado a meio, que é o nosso fator. O aluno não precisa fazer isso, né, durante a resolução da questão, porque a banca já deu esse fator. Eu estou mostrando aqui o que deve ser feito na prática, mas claro, se eu estou na prova, é só pegar 70 mil e multiplicar pelo fator que a banca forneceu, que é 1,0198, tá bom? Beleza, mas claro que eu vou mostrar por que é isso. Aí vamos lá. O montante vai ser 70 mil, que multiplica 1,04, que é 1 mais 0,04, elevado a meio. Pessoal, matemática básica. Qualquer valor elevado a meio, na prática, devemos extrair a raiz quadrada desse valor. Então, o montante vai ser 70 mil, que multiplica raiz de 1,04. Aí, olha o dado, ó. A raiz de 1,04 é 1,0198. Então, o montante aqui no regime de juros compostos vai ser 70 mil, que multiplica 1,0198. Beleza. Vamos pensar em matemática básica, pessoal. Eu tenho aqui um valor múltiplo de 10, porque ele termina em 0, e eu tenho aqui um valor decimal. O macete é o seguinte, pessoal, porque muita gente tem dificuldade com essa parte de matemática básica. Se eu tenho um produto, que é a multiplicação, envolvendo um valor múltiplo de 10, terminado em 0, e um valor decimal, se a quantidade de zeros é igual à quantidade de casas decimais, nós jogamos fora todos os zeros e nós ignoramos a vírgula. Se a quantidade de zeros é igual à quantidade de casas decimais, jogamos fora os zeros e ignoramos a vírgula. Então, na prática, é isso aqui, pessoal. Vamos entender. Ó. Quantos zeros nós temos? 4. Quantas casas decimais? 4. Opa! Quantidade de zeros é igual à quantidade de casas decimais. Vamos jogar fora os zeros e vamos ignorar a vírgula. Então, na prática, é 7 vezes 10.198. E 7 vezes 10.198 vai ser 71.386. Este é o montante no regime de juros compostos. Guarda essa informação. Agora, vamos calcular o montante no regime de juros simples, tá bom? Que é a nossa segunda opção. Vou colocar aqui, ó. Segunda opção. Mas vamos lá, vamos pegar aqui os dados para que nós possamos definir o nosso montante. Então, no regime de juros simples, o montante, ele é o capital, que também multiplica o fator. Só que o fator aqui, pessoal, é 1 mais I vezes T. Só que aqui não é elevado ao tempo. Então, repare que a diferença
é que aqui no fator eu tenho 1 mais i elevado a t. Aqui no fator eu tenho 1 mais i vezes t. É isso que muda, tá bom? Então, vamos lá, o montante vai ser, capital mesmo, 70 mil. Aqui eu não tenho dado, né? A banca não forneceu esse dado, eu tenho que fazer no braço. 1 mais i, que é a taxa. A taxa aqui é de 4,2%. Então, vou pegar 4,2, vou dividir por 100. Vai dar 0,042 e vou multiplicar o tempo. Lembrando que aqui, pessoal, o tempo é metade, tá? Porque são 15 dias. E a metade é 0,5 ou 1 sobre 2, como o aluno preferir, tá bom? Então, o montante vai ser 70 mil, que multiplica 1 mais, primeiro eu faço a multiplicação, 0,042 vezes 0,5, na prática é a metade de 0,042, tá? Porque multiplicar por meio é encontrar a metade, então vai ser 0,021. Então, o montante aqui vai ser 70 mil, que multiplica 1 mais 0,021 é 1,021. Júlio, aqui a quantidade de zeros não é igual à quantidade de casas decimais. O que nós podemos fazer? Vamos lá. Só pensar em fração, tá, pessoal? O seguinte, ó. Eu tenho aqui 70 mil. E 1,021 é a mesma coisa que 1021 sobre 1000. Olha como fica simples. Pensando em fração. Por que 1021 sobre 1000? Porque para transformar qualquer decimal em fração, para o numerador, eu coloco o decimal sem vírgula. E para o denominador, tantos zeros quantas forem as casas decimais. De novo, tem um decimal, quero converter para a fração. O numerador é o decimal sem vírgula. E o denominador vai ser 1 seguido de tantos zeros quantas forem as casas decimais. Então, repare que se eu ignorar a vírgula, eu vou ter o 1021. 1, 2, 3 casas. 1, 2, 3 zeros. Qual é a vantagem de fazer assim, pessoal? Nós podemos cortar esses 3 zeros com esses 3. Então, nosso montante no regime de juros simples vai ser 70 vezes 1021. E 70 vezes 1021 é igual a 71.470. Agora, para a gente fechar a nossa questão, basta fazer a diferença. 71.470 menos 71.386. Então, a nossa solução, vou colocar aqui acima, a nossa solução vai ser 71.470 menos 71.386. No caso, 84. Portanto, o gabarito é a letra C.